Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso último episódio dessa série. Buscando a Deus nas férias chegou no último episódio nessa edição 2023. E eu quero te dar as boas-vindas. As férias estão acabando, infelizmente. E também essa edição está acabando. Mas a boa notícia é que aqui embaixo tem a playlist com todos os episódios para você ver todos os episódios em outros momentos. Você pode ir para o nosso canal e encontrar lá a playlist de outros momentos, 2022, 2021, 2019... porque todo ano a gente começa nossas férias com Buscando a Deus nas férias. Então quero te recomendar a dar uma olhadinha lá no canal e ver mais coisas que a gente tem lá para você. Inclusive, queria te lembrar que antes dessa série, a gente trabalhou uma série chamada Enfrentando o Medo. E teve ainda uma outra série sobre os segredos da felicidade. Então não perde não, tem muita coisa lá no canal para você. Mas hoje é o nosso último episódio dessa série e nessa série a gente trabalhou o livro Acessando o Braço de Javé. Esse livro é de minha autoria e eu estou caminhando com ele, e o nosso combinado desde o começo de janeiro eu trabalho alguns capítulos aqui com você. Durante a semana você lê esses capítulos. Pedi na semana passada para você ler o capítulo 12, que a gente trabalhou no último episódio, o capítulo 12, pedi para você ler mais de uma vez. Se você tiver, comenta aqui embaixo como é que foi a experiência de ler um capítulo só várias vezes, repetida, e de se expor a essa verdade. Fala disso aqui, vou gostar de saber. Hoje a gente termina trabalhando o capítulo 13 e 14 com dois assuntos, gente, que é muito joia para fechar o tema Acessando o Braço de Javé. Vamos orar e aí a gente entra no tema que vai ser o nosso último tema do Buscando a Deus nas Férias, edição 2023. Ora comigo. Senhor, Deus de Abraão, eu clamo por sua intervenção hoje. Eu clamo para que o Senhor faça uma intervenção sobrenatural que empurre a gente para o centro da sua vontade. Eu clamo por nós que estamos desse lado da tela, clamo pelos teus filhos que estão do outro lado da tela. E o meu clamor é para que a sua intervenção traga a revelação da sua verdade, que a sua intervenção faça a gente encontrar os segredos da fé e do viver o sobrenatural, e que esse seja, de fato, um tempo de Deus para nós. Senhor, abençoe esse nosso restinho de férias, que cada um dos teus filhos que estão participando dessa campanha, buscando a Deus nas férias, que o restinho das férias deles seja muito abençoado, com muita alegria e muito contentamento. Em nome de Jesus. Amém. E nós fechamos o nosso tema Acessando o Braço de Javé nessa edição. Fechamos com o capítulo 13 e 14, os dois últimos capítulos desse livro. E para que o capítulo 13 e 14 faça sentido, me deixa recapitular o que a gente já viu. No primeiro episódio, a gente trabalhou capítulos 1 a 3, ou introdução ao capítulo 3, e nesses capítulos a gente entendeu Yahvé, e entendeu a ideia de que Yahvé está sempre disponível e você acessa ou não. E que toda vez que você deixa de receber o que Yahvé tem para a sua vida, não é porque ele não está abençoando, porque ele está sempre abençoando. Toda vez que você deixa de receber o que Yahvé está te dando, é porque você não acessou, mas ele colocou disponível. No segundo episódio, a gente trabalhou o capítulo 4, 5, 6 e 7. E nesses 4 capítulos, a gente entendeu o que de fato significa acessar o braço de Yahvé. A gente entendeu esse acessar
com relação ao acessar o poder da morte, acessar o poder da ressurreição. E a gente aprendeu ali 7 passos objetivos para acessar o braço de Yahvé. Falei, inclusive, que capítulo 4 a 7 é o miolo do livro, é a ideia geral do livro que está sendo trabalhada ali. Depois, a gente foi para capítulos 8 a 11, 8, 9, 10 e 11, e a gente trabalhou ali usando a parábola do semeador, a ideia de que cada terreno implica em como a gente pode agir em relação à intervenção divina. E se eu agir de forma errada em relação à intervenção divina, embora a intervenção divina esteja disponível, embora a intervenção divina esteja acontecendo em mim, não vai resultar em nada. Ali ficou claro, capítulo 8 a 11, que é a terra que determina a produção e não a semente. Mas quem está viva não é a terra, é a semente. E aquela que está viva, a energia está lá dentro, mas só vai produzir se a terra se relacionar de forma correta. Portanto, como eu ajo com Deus vai estabelecer se eu acesso ao que Ele tem para me dar ou se eu não acesso. A ideia básica é a ideia inicial do livro, que Deus está disponível, a mão dele está estendida, o ouvido dele está atento, a bondade dele está disponível, mas eu recebo na medida em que eu acesso. Depois, episódio passado, a gente estudou o capítulo 12. E no capítulo 12 a gente entendeu sobre acessar de forma acidental, que é o que a maioria das pessoas fazem. Quem tem uma experiência com Deus, quem recebeu algo de Deus, em geral, fez isso de forma acidental. E aí a gente estudou o acesso acidental para a gente ver o que acontece quando Deus faz. Que não é que dessa vez Deus quis fazer, Deus sempre quis fazer, mas dessa vez eu estava pronto. Chegamos no capítulo 13 e 14, e nesses 2 capítulos a gente vai entender 2 coisas que são complementares à ideia geral que a gente já percebeu. O que é complementar aqui? No capítulo 13 é complementar a força dos princípios. E no capítulo 14 é complementar a força do tempo. Então tem 2 coisas para a gente ver no vídeo de hoje. Uma é onde entram os princípios nesse meu acesso ao braço de Yahvé e onde entra o tempo nesse meu acesso ao braço de Yahvé. Na verdade, capítulo 14, que vai falar do tempo, está só pegando um princípio para trabalhar nele, mas esse princípio é tão importante que eu entendi que não dava para trabalhar ele junto com os outros princípios. Mas vai ficar mais tranquilo para você entender o capítulo 14 se você entender o capítulo 14 como uma extensão do capítulo 13. Porque o capítulo 13 fala de princípios e o capítulo 14 fala de um princípio específico, que é o princípio do tempo. Então, lembra que a gente está trabalhando aqui capítulo 13 e 14, significa que nessa semana você vai ler capítulo 13 e 14, e eu queria te recomendar que você lesse mais de uma vez, pelo menos 2, esses 2 capítulos, tá bom? No capítulo 13, a gente fala sobre a força dos princípios. E quando a gente fala sobre a força dos princípios, nosso objetivo é ajudar você a entender que as pessoas normalmente misturam o relacionamento com Deus e o relacionamento com os princípios. Normalmente, o pensamento delas é que quando um princípio é ativado, é Deus que está agindo. E se você quer, de fato, acessar o braço de Yahvé de forma saudável, precisa aprender a separar Deus e os princípios. Porque Deus não é os princípios não são Deus. A relação entre Deus e os princípios é que Deus criou os princípios. E aí os princípios respondem a nós de forma universal e de forma impessoal. Então, funciona assim. Deus criou, por exemplo, a lei da semeadura.
Mas quando você planta, você ativou o princípio chamado lei da semeadura, e a lei da semeadura vai responder a você. Então, quando Paulo diz, por exemplo, aos Coríntios, que quem planta pouco, colhe pouco, quem planta com abundância, colhe com abundância, ele não está dizendo que Deus vai ficar com raiva de quem plantou pouco e que, portanto, quem plantou pouco vai ser pouco abençoado porque plantou pouco. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não ficou com raiva, não ficou chateado porque o indivíduo plantou pouco. Uma ideia é que quem planta espinheiro, colhe espinheiro abundantemente. É um princípio. E se você plantar coisas boas, vai colher coisas boas abundantemente. Não tem nada a ver com Deus, são princípios operando. E isso é importante na busca por acessar o braço de Yahvé, porque muitas pessoas, ao confundirem Deus e seus princípios, muitas vezes estão lidando com os princípios, acreditam que estão lidando com Deus, e porque elas acreditam que estão lidando com Deus, elas maculam o relacionamento, elas ficam chateadas com Deus, ou elas pressupõem que Deus está chateado com elas. Então, um pressuposto que quero ajudar você a entender é que não importa como você está lidando com o princípio, a mão de Deus está sempre estendida, a bênção de Deus está sempre estendida, o ouvido de Deus está sempre atento, Deus continua sendo bom. Então pensa, por exemplo, na lei da gravidade, que é um princípio. Como a lei da semeadura é um princípio, a lei da gravidade é um princípio. E imagina que por causa da lei da gravidade, Deus falou para você assim, não pule do terceiro andar porque você vai quebrar as duas pernas. E aí você resolve desobedecer a Deus. E você fala, não, Senhor, eu vou pular assim. Aí você pula do terceiro andar e quebra as duas pernas. E depois de quebrar as duas pernas, você fala assim, Deus, por que você fez isso comigo? Eu te desobedeci, tá, é verdade, pulando do terceiro andar, mas não precisava quebrar minhas duas pernas. E Deus vai falar, não, filho, não quebrei suas pernas não, eu continuo te abençoando. Mas o que aconteceu então? O que aconteceu foi que você quebrou o princípio quebrou você. A Bíblia está cheia de princípios de Gênesis a Apocalipse. E os princípios que aparecem na Bíblia são princípios universais e impessoais. Você quebra o princípio quebra você. Eu não posso falar de muitos princípios porque o nosso tempo não dá. Mas no livro você vai ver alguns exemplos de princípios que vai te ajudar muito a entender isso. Tá bom? Então registra isso. Primeira coisa importante para a gente entender é que na minha relação com Deus, que é sempre bom, na minha relação com Deus que está sempre com o braço estendido, na minha relação com Deus que só está aguardando que eu acesse para receber o que Ele tem para a minha vida, nessa relação muitas vezes eu tropeço no princípio. Princípios são leis universais criadas por Deus para governar os mundos. E como eu estou vivendo na criação, eu estou sujeito a essas leis, esses princípios universais. Quando eu quebro o princípio me quebra. E Deus não tem nada a ver com isso. Então, para eu ser abençoado por Deus, eu preciso buscar a Deus, me relacionar com Ele, mas eu também preciso respeitar os princípios, lidar bem com os princípios, porque a bênção de Deus também vai fluir através dos princípios. Ponto, entendemos até o capítulo 13. E aí eu entro no capítulo 14. Aliás, gente, antes de entrar no capítulo 14, me deixa ler um trechinho aqui, pequenininho, na página 224, que eu separei, no iniciozinho da página, estou fazendo referência ao versículo 45 do capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, 45, que diz assim, Ele, falando de Deus, é tão bom que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e Ele derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Maus e bons, justos e injustos. Ou seja, Deus, Ele não deixa de ser Ele com o mal, nem com o bom, nem com o justo, nem com o injusto. Como é que Deus é para o mal? Ele é o mesmo que Ele é para o bom.
Como é que Deus é para o injusto? Ele é a mesma coisa que ele é para o injusto. Aí o texto diz que Deus é bom o tempo todo para maus e bons, para justos e injustos. Mas eu continuo lendo assim, olha. Deus é bom quando ele libera o sol, e Deus é bom quando ele libera a chuva. Quando o mal recebe chuva, presta atenção nisso, que isso é importante, a chave está aqui. Quando o mal recebe chuva, ele o faz colher, ou ela, a chuva, faz aquela pessoa que é má colher maldade que plantou. Quando o bom recebe a chuva faz o bom colher a bondade que plantou. Quando o injusto recebe a chuva faz ele colher a injustiça que plantou. Quando o justo recebe a chuva faz o justo colher a justiça que plantou. Por que eu li esse pedacinho para você? Para te ajudar a entender como a gente se relaciona nesse triângulo. Eu, Deus e os princípios. Deus sempre me abençoa, sempre, sempre. Deus sempre libera o melhor dele para mim, sempre. Deus nunca muda. Mas dependendo de como eu estou lidando com o princípio, o que Deus liberou para mim vai me fazer bem. Dependendo de como eu estou lidando com o princípio, o que Deus liberou para mim vai me fazer mal. E Jesus fala disso nessa história, quando ele diz: Deus sempre derrama sol e chuva sobre maus e bons, justos e injustos. Mas para que serve sol e chuva? Sol e chuva serve para ajudar a planta a produzir frutos. Sol e chuva serve para fazer os nutrientes, a chuva faz a planta conseguir tirar nutrientes da terra. E o sol dá energia para a planta realizar a fotossíntese e produzir glicose. A partir disso, do sol e da chuva, a planta produz e reproduz e se torna cada vez maior. Só que a questão é que Deus derramou sol e chuva na sua horta e você plantou o que lá? A lei da semeadura diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. A lei da semeadura diz que o quanto o homem plantar, ele vai colher. Então a lei da semeadura, ela deixa você resolver. Você vai plantar o mal ou o bem? Você vai plantar muito ou pouco? Vai plantar agora ou mais tarde? Então, como você lida com a lei da semeadura, a lei da semeadura responde a você. Mas a bênção de Deus, a bondade de Deus vai dar a energia necessária para que os princípios funcionem. Então, quem escolhe se a bênção vai vir ou não sobre você? Você. Eu ia falar assim, você, criatura. Mas vai que você pensa que estou brigando com você, então não vou falar assim. Mas o fato, gente, é que existe um link entre a intervenção divina e os princípios. E, gente, os princípios são muitos. Os princípios estão embutidos nas leis que Deus estabelece para nós. Deus nos deu leis e dentro dessas leis estão contidos os princípios. Se você obedece os princípios te honram, te abençoam, te melhoram. Se você quebra os princípios te quebram. Uma coisa importante sobre os princípios é que não importa se você entende o princípio, se você sabe o princípio ou não. O que importa é se você pratica o princípio. Escrevi um livro chamado Gratidão Imprescindível, que é sobre o princípio da gratidão. A gratidão é um princípio, lembra disso? E aí eu falo que muita gente não entende nada sobre gratidão, nunca estudou o tema, mas ele foi treinado para ser uma pessoa grata. A bênção do princípio da gratidão cai sobre ela. Outras pessoas estudam profundamente a gratidão do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral. Ele estuda a gratidão do ponto de vista da psicologia, estuda a gratidão do ponto de vista da neurociência, e ele estuda, entende tudo, pode dar uma bruta de uma aula sobre gratidão, mas ele não pratica gratidão. O princípio da gratidão não vai abençoá-lo. O princípio da gratidão vai destruir a vida dele. Porque é um princípio, gente, igual lei da semeadura. Plantou bem, colhe bem. Plantou muito, colhe muito.
plantou pouco, colhe pouco, plantou mal, colhe mal. É assim que funciona. A gratidão é um princípio igual. Se você pratica a gratidão, vai receber as bênçãos que o princípio da gratidão opera. Não vou falar disso, mas você pode ler no meu livro Gratidão Imprescindível, tá bom? Eu vou fechar falando sobre o capítulo 14, onde eu trabalho o princípio do tempo. O tempo é um outro princípio. E para gente fechar com o princípio do tempo, na página 242, eu coloco Hebreus, capítulo 10, versículo 37, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Olha só isso, vou fechar com isso. Porque ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Sabe, uma das coisas que complica a nossa relação com o Yahvé é o fato de que nós não compreendemos o princípio do tempo. E como a gente não compreende o princípio do tempo, a gente acha que, porque Yahvé é poderoso, ele tem que fazer as coisas na hora que a gente pede, no nosso tempo e, de preferência, rápido, depressa. Mas, embora Yahvé não esteja sujeito ao tempo, toda a criação está. Assim como toda a criação está sujeita à lei da gravidade. A criação inteira está sujeita ao tempo. Esse princípio da relação espaço-tempo, matéria-tempo, ela opera em toda a criação. A gente nota pela Bíblia fora que não só os seres humanos e a criação física está sujeito ao tempo, mas os seres espirituais, anjos, principados, potestades, todos eles estão também sujeitos ao tempo. Só Yahvé não está. E porque nós estamos sujeitos ao tempo, muita coisa só será feita no tempo exato. E a fala do escritor aos Hebreus espera um pouquinho de tempo, que o que tem de acontecer vai acontecer, que a intervenção divina vai acontecer. Mas se você for afoito, ansioso e não esperar o tempo certo, a bênção não vai acontecer para você. E sabe o que é pior? Na minha experiência, eu tenho percebido que muitas pessoas, por não entender o princípio do tempo, ela quebra o princípio do tempo e ela volta para o final da fila. Porque funciona assim, você entra na fila para esperar o tempo. E aí você anda um pouquinho no tempo, e aí você fica impaciente, sai da fila. É quando você volta, você não volta para o mesmo lugar na fila. Você volta lá no final da fila e começa a contar tudo de novo. Só para você ter uma ideia de que o princípio do tempo é real, Maria veio pedir para Jesus fazer um milagre no capítulo 2 de João. Jesus olhou para ela e falou: ainda não chegou o meu tempo. As irmãs Marta e Maria, no capítulo 11 de João, mandam um recado para Jesus ir para Betábara curar Lázaro. E Jesus não foi. 2 dias depois, Jesus resolveu ir. E quando Jesus resolveu ir, 2 dias depois, ele falou para os discípulos que perguntaram para ele: por que você não foi 2 dias atrás e vai agora? Jesus respondeu para eles: quem anda de dia não tropeça porque vê a luz do dia, mas quem anda de noite tropeça porque de noite não há luz. O que Jesus estava querendo dizer com isso? A gente não deve fazer as coisas fora do tempo delas. As coisas precisam ser feitas dentro do tempo delas, porque no tempo delas as coisas vão funcionar bem. Fora do tempo delas, elas não vão funcionar bem. Só para complementar e finalizar a ideia, o sábio Salomão, que entendia bem dessas coisas, ele disse que há tempo para todo propósito debaixo do sol. No capítulo 14, eu vou aprofundar essa ideia do princípio do tempo com você. Aqui não dá para a gente aprofundar. Então, eu termino com isso. Eu termino te dizendo que os princípios podem destruir sua fé. Se você não levar em consideração que os mundos são governados por princípios e que os princípios são universais e impessoais. Impessoais significa que não tem uma pessoa fazendo o princípio acontecer. O princípio simplesmente
interage com você. E quando você quebra o princípio quebra você. Se você não entender isso, sua relação com Yahvé, o seu acesso ao braço de Yahvé vai ser muito complicado, porque você não vai dar conta de exercer fé. O seu coração vai ser cheio de ansiedade, porque você não consegue esperar o tempo, e porque você quebra o princípio e não entende por que você quebrou o princípio e o resultado veio. Claro, você quebrou o princípio. Minha oração agora por você é para que Deus abra os seus olhos e te faça ver que Yahvé está acessível. Yahvé é bom o tempo todo e que você pode sim acessá-lo e receber dele o que ele tem para a sua vida. Ora comigo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por intervenção sobrenatural na vida do teu filho que está com a gente. Eu clamo por ele, por ela, que tem se exposto a essa verdade no Buscando a Deus nas Férias 2023. Eu clamo por ele para que a sua intervenção o empurre para o centro da sua vontade. Que haja cura, que haja crescimento, que haja desenvolvimento. Que a tua bênção faça teu filho desfrutar do teu melhor e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Senhor, nós estamos agora voltando ao trabalho depois de um período de férias, do período de férias de janeiro. Eu clamo ao Senhor que os teus filhos que voltam para o trabalho, que voltam para a escola, que voltam para a faculdade, que voltam para a universidade, que voltam para as atividades depois de um tempo de folga, eu oro para que eles voltem cheios de energia, com muita graça de Deus para cumprir teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esquece, aqui embaixo está a playlist para você ver todos os vídeos dessa temporada. E outras temporadas você encontra no canal. Dá uma cavada lá. E muita coisa preciosa lá que vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe. E agora, falando do Buscando a Deus nas Férias, só no ano que vem, se Deus quiser. Se bem que eu tô achando que Jesus vai voltar agora, no ano de 2023. Então, se ele voltar agora no ano de 2023, desculpa, não vai ter Buscando a Deus nas Férias em 2024. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Um beijo.